Muita gente esteve ou ainda está apreensiva quanto às questões referentes aos últimos acontecimentos envolvendo os Estados Unidos e o Irã. E os iranianos prometeram vingança contra os americanos. Há quem acredite que isso ocasionará uma possível terceira guerra mundial e, consequentemente, o aparecimento do anticristo ainda este ano, tomando por base as informações de vídeos sensacionalistas espalhadas aí na rede. Já os que se apegam às escrituras estão tranquilos, porque sabem muito bem que esse conflito é um fato inevitável conforme as profecias dos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, e que no final isso vai acabar sobrando para quem? Para quem? Para Israel. Comentaremos um pouco sobre isso. No âmbito teológico, Israel é conhecido como o relógio escatológico de Deus. Por isso, todo acontecimento para as bandas do Oriente Médio requer nossa atenção e é motivo para nos deixar alerta. No dia 14 de maio de 1948, Ezequiel 37 se cumpriu parcialmente, com a nação de Israel sendo reconhecida como Estado independente, o que inflamou ainda mais a ira do mundo árabe contra os judeus. 19 anos após, a tão falada e histórica Guerra dos 6 Dias veio à tona, onde uma coalizão de 8 nações árabes se reuniu para exterminar Israel, mas foi incrivelmente derrotada pelos israelenses. Após o renascimento político de Israel como nação em Ezequiel 37, vem uma inevitável guerra de largas proporções registrada em Ezequiel 38 e 39, a qual se cumprirá futuramente. E por aí você já vê a harmonia perfeita que há entre as profecias e os acontecimentos atuais. Lá na frente, finalmente os judeus reconhecerão que nunca houve um Salvador além de Jesus e que sua espera todo esse tempo por um Messias foi em vão. É aí que acontece o renascimento espiritual de Israel, o qual se dará no final da grande tribulação com a parousia, a aparição de Jesus a olho nu no capítulo 19 de Apocalipse. Então é evidente que os judeus não aguardam Messias algum vindo dos países árabes, tampouco da França, como alegam os sensacionalistas, dizendo com todas as letras que Emmanuel Macron é o anticristo. Vê a ideia? A nação de Israel aceitando o presidente da França como Messias. Eu aguento um negócio desse. Pensa direitinho agora. O presidente de uma única nação europeia se levanta para mandar em todas as nações, no caso quase 200 países, tendo que mudar as leis e as regras. Os povos tendo que renunciar a uma liberdade conquistada com muito sacrifício. Países com culturas já estabelecidas e economia estável sendo subjugados por um homem. E esse cara destruindo a soberania das nações assim, cara. Num estalo de dedo. Ah, meu amigo, para, irmão. Vai com calma, comer quente. Queima a língua. Outra coisa, a galera que diz que no dia 14 de maio o Papa Francisco anunciará um novo líder mundial apresentando oficialmente Emmanuel Macron como anticristo, é a mesma galerinha que previu a queda de um meteoro no Brasil em setembro de 2015. É a mesma que disse que o arrebatamento da igreja se daria em setembro de 2017 e é a mesma galera que falou que haveria uma tempestade solar no ano de 2018. Agora me diz, é sério que você credibiliza esse tipo de informação? É a esse tipo de canal que você prefere prestar a sua atenção? Você está de brincadeira comigo, cara. É esse tipo de gente aí que confunde e desvia a mente dos recém-convertidos. Aí eu pergunto novamente, é a esse tipo de conteúdo que você dedica o seu tempo? Então tá ruim, hein, irmão? Se você prefere se guiar por falsos profetas ao invés da Bíblia, eu quero lhe informar que sua fé corre sérios riscos e seus pezinhos estão a um passo da apostasia. Entendeu? Que o Papa fará um anúncio direto do Vaticano dia 14 de maio é fato. Francisco vai lançar um tratado educacional global ligado à sociedade civil em geral, ciência, esportes, política e organizações de caridade. Quem e o que está por trás disso é outra história, mas quem está espalhando que ele anunciará Macron como anticristo é quem está mentindo na verdade. Francisco pode até dizer que Maria não é mais a senhora dos católicos, mas nomear o anticristo eu duvido muito. Macron não vai reunir 10 nações, 9, 500 nações para destruir Israel. Isso é mentira. Essa notícia é do ano de 2017 e 9 países da Europa criaram um grupo de cooperação europeu para intervenção militares e auxiliarem assim países vítimas de guerras ou de catástrofes.
e não tem nada a ver com o que esses imbecis sensacionalistas andam espalhando por aí, beleza? Apocalipse 16 fala de reis do Oriente e não da Europa, como afirmam esses falsos profetas. O termo original em grego usado para se referir aos reis do capítulo 16 e do capítulo 17 de Apocalipse é basileus, que traduzido significa rei, monarca, e não governante, chefe de estado ou presidente. Escreve aí: não haverá anticristo para maio nem para o resto do ano de 2020. Sabe por quê? Porque o cenário ainda não está pronto para o surgimento do anticristo. Ponto final. Mas Jota, como você pode afirmar isso com tanta certeza, cara? Meu amigo, com todo respeito, eu tenho cérebro e Bíblia. Existe muita coisa ainda para acontecer no Oriente Médio para que daí possamos alegar alguma coisa. Daqui a algum tempo vocês me darão razão. Quando for em junho deste ano, estes mesmos canais que trazem esse tipo de conteúdo sumirão da internet ou tirarão seus vídeos de circulação como fazem desde sempre quando suas supostas profecias não se cumprem. E impressiona, cara, é a quantidade de gente madura na fé que ainda cai na balela desses caras. E como eu consigo identificar, então, um falso profeta nas redes sociais, Jota? 1. Qualquer ensino que afirmar com exatidão uma data determinada para alguma profecia supostamente bíblica é digna da sua desconfiança, porque nem Jesus instituiu datas. 2. Um anticristo europeu é também outra evidência que a fonte não tem a menor noção do que está falando. 3. Os israelenses aceitarão o anticristo como Messias. Essa é a mais absurda das informações. O texto não diz isso. 4. Se alguém previu o dia da vida do Senhor, meu Deus do céu, sem comentário. E 5. Quando algum teólogo afirmar que um acordo de paz entre israelenses e palestinos ocasionará o surgimento do anticristo. Pronto. Essas vertentes deixam claramente o que é um falso profeta. Quem disse que Síria e Palestina são páreos para Israel? O que é a Palestina perante Israel, cara? Nem mesmo o Irã é parâmetro contra Israel. Os israelenses são pacíficos. Eles não têm homens-bomba nem matam ninguém em nome da sua religião. Não vivem atacando ninguém, mas sabem muito bem se defender. Israel não bate, Israel revida. É por causa de 1967 que Gog e Magog fase 1 será uma realidade dentro de alguns anos. Os árabes não digeriram ainda aquela derrota e o Irã é quem promoverá esse ataque futuro a Israel e novamente resultará em um massacre terrível às nações árabes. É daí que se levanta o mediador entre os dois povos, no caso Israel e o mundo árabe, propondo um cessar-fogo e 7 anos de paz. Aí sim você pode assegurar o aparecimento do anticristo. O que estiver fora de Ezequiel 38 é erro teológico. Os chefes do mundo árabe, principalmente do Irã, dizem abertamente que querem tirar Israel de circulação, que eles estão produzindo uma bomba nuclear para testar dentro de Israel e que esse ataque dos americanos ao comboio do Soleimani vai gerar uma revolta contra Israel e que eles vão dar a resposta ao seu tempo. Ou seja, a vingança do Irã não será feita contra os Estados Unidos, será feita contra Israel, que é protegido dos Estados Unidos. Isso está muito claro. Então vamos tentar entender de forma simples o que ocorre no Oriente Médio. Geograficamente, Israel está localizado mais à esquerda do Iraque, cercado pela vizinha Síria, Líbano e Jordânia, como vocês podem ver aí no mapa. Já o Irã está à direita, vizinho do Iraque. Ou seja, entre os dois, Israel e Irã, está o Iraque. Logo, se algum dos dois tentar mandar mísseis para a terra um do outro, corre o risco de atingirem o Iraque, que não tem nada a ver com a briga de Israel e Irã. Aí o que acontece? Por questões diplomáticas e para não declararem uma guerra aberta entre os dois países, o Irã financia a Palestina e a Síria com armamento para que estes fiquem atirando bomba o tempo todo no território israelense. Deu para ter uma noção, né? É como se seu Juca não gostasse de você e morasse 2 ruas após a sua casa, mas seu Juca paga para o seu vizinho, conhecido como seu Bill, para jogar pedra no seu telhado. Seu Bill assume, mas a ordem parte do seu Juca, entendeu? A Síria e a Palestina atacam Israel por estarem mais próximos um do outro e pelo melhor alcance das investidas, mas por trás disso, quem está arquitetando tudo é a Pérsia, no caso o Irã. Quanto ao ataque americano ao comboio iraniano no Iraque, a mídia esquerdista se mostrou solitária ao Irã
e foi contra os Estados Unidos por questões ideológicas, indo de encontro ao governo do Trump. Engraçado é que eles defendem o Irã, e este mesmo Irã vive um regime radical mantendo uma ditadura sobre mulheres e matando homossexuais enforcados em praça pública. As feminazis e o movimento LGBT nesse momento não falam nada, não é verdade? Qasem Soleimani, que era um major-general, veja a patente do cara, major-general, era comandante da divisão responsável por ações militares e operações clandestinas fora do Irã, ou seja, ele era o segundo homem mais poderoso do país. Era o cara que dizia quando, onde e em quem atirar. E você acha que ele foi fazer o que no Iraque? Acha que ele estava bem intencionado, cara? Segundo o Pentágono, a ordem de explodir todos eles partiu do presidente Donald Trump, com a intenção de impedir futuros ataques iranianos e proteger cidadãos americanos no Oriente Médio. Esta ação foi tomada após ataques à embaixada americana em Bagdá e protesto contra os americanos no Iraque. Soleimani era maligno, mas a sua pior maldição foi conspirar contra Israel, meu amigo. Qualquer um que entrar por aí, meu amigo, vai se arrebentar de qualquer jeito. Vai pensando que Israel é cão sem dono, vai. Qasem Soleimani orquestrava ataques às bases de coalizão no Iraque nos últimos meses. Ou seja, Deus, aquele que remove e estabelece reis, aquele a quem pertence a vingança e a guerra, aquele que prometeu que quem mexer com Israel vai perecer, agora se utiliza de Donald Trump para conter o avanço do Irã e os seus planos malignos contra Israel, porque no final sempre sobra para Israel. Quem conhece as intenções humanas é o Senhor. E do jeito que ia, o avanço das trevas sobre Israel estava tomando proporções adiantadas demais. E Deus, que muda os tempos e as horas, sabendo quem era Soleimani, decidiu tirá-lo de existência e retardar as ações do Irã para que as promessas que antecedem o arrebatamento da igreja se cumpram apenas no momento em que ele determinou. Então, Deus continua comandando tudo. Para concluir, o Irã, em possível resposta ao ataque americano, abateu um avião ucraniano com 176 passageiros a bordo. O míssil que atingiu o avião foi disparado horas após o ataque iraniano às bases que abrigavam milhares de americanos no Iraque. Agora veja se isso não é intervenção divina. A mídia conseguiu colocar a opinião pública contra o presidente Donald Trump e a favor do Irã, beleza? Tudo isso por causa do ataque que resultou na morte do general Qasem Soleimani. Mas como Deus se responsabiliza? Dias após, a opinião pública, que era a favor, mudou drasticamente contra o Irã depois que o avião ucraniano foi abatido. Ou seja, Deus sabe como agir e não ia deixar a culpa cair sobre Trump, sendo ele inocente, não é verdade? Tanto é que a turba iraniana, em protesto, pedia a morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khomeini, responsabilizando pela queda do avião. Então, meus amigos, isso sim que eu estou lhes passando aqui tem fundamento bíblico e histórico. Não vamos confundir profecia com sensacionalismo e achismo. A Bíblia não subsiste à base disso. Então a gente tem que se apegar às ações divinas e às profecias bíblicas, tá certo? Repito, não haverá anticristo, grande tribulação, nem arrebatamento da igreja para o ano de 2020. Jesus pode até voltar em 2021. Mas esse ano ele não virá. Sabe por quê? Porque ele mesmo falou que daquele dia e hora ninguém sabe. Então quem são esses palhaços para estar aí na internet querendo aparecer e ganhar like às custas dos incautos? Não é verdade? Então vocês podem ignorar esse tipo de informação sem medo de ser feliz. Reúna tudo e jogue dentro da privada. Mas essa guerra aí, Jota, vai acontecer mesmo, cara? Mas é claro que vai, meu querido. O texto de Ezequiel, capítulos 38 e 39, deixa isso muito claro. Eu só não posso asseverar que ela será ou não para os nossos dias, mas que vai acontecer, vai, beleza? Dê uma examinada nas escrituras e você vai ser bem esclarecido. Então é isso, galera. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Ative também aí as notificações no sininho do lado para receber novos vídeos. No mais, Deus abençoe a você e um forte abraço a todos.